Saudações, prezadas acadêmicas, prezados acadêmicos. Essa é a nossa segunda aula sobre organização de dados. Continue acompanhando a apresentação do resumo nos slides para fecharmos esse tópico inicial. Então, na nossa segunda aula, apresentação de dados, parte 2. Nessa aula, nós vamos entender como construir distribuições de frequências agrupadas para variáveis quantitativas discretas e contínuas, construir histogramas e polígonos de frequência para representar essas distribuições e como construir gráfico de linha e diagrama de ramos e folhas. Muito bem. A apresentação de dados quantitativos, via de regra, ela vem para nós como uma tabela de frequências agrupadas. No exemplo que nós temos dos funcionários, dos 500 funcionários da empresa, se a variável é a faixa etária, não seria interessante representarmos ano a ano, idade por idade, mas agruparmos os indivíduos em classes. Uma classe que vai de 19 a 23, uma segunda classe de 24 a 28, uma terceira classe de 29 a 33 e assim por diante. Então, a nossa distribuição de frequências por idade, ela ficaria da seguinte forma. Primeira classe, frequência simples, de 19 a 23 anos, um indivíduo em 500 representa 0,2%. Frequência absoluta acumulada é a mesma. Segunda classe, de 24 a 28, nós teríamos 23 indivíduos em 500, 4,6%, acumulando a frequência absoluta 1 mais 23, 24, 0,2% mais 4,6%, 4,8%. Essa seria a distribuição de frequência por classe. As variáveis quantitativas contínuas, elas requerem, então, sempre um procedimento padrão. Qual seria? A definição das classes, a regra, definição das classes em uma distribuição de frequência agrupada seguem duas regras. Primeiro, as classes têm que ser exaustivas, isso é, todos os elementos devem pertencer a alguma classe. Segunda regra, as classes têm que ser mutuamente exclusivas, isso é, cada elemento tem que pertencer a uma única classe. Se você voltar ao exemplo anterior, essas duas regras estão postas. As classes são exaustivas. Todos os funcionários se encaixam em alguma dessas classes. Nós não temos ninguém abaixo de 19 anos e nós não temos ninguém acima de 53 anos. Então, todo mundo está incluído nessas classes. A segunda regra é uma pessoa, um indivíduo não pode pertencer a duas classes. Ninguém tem ao mesmo tempo a idade de 19 a 23, ao mesmo tempo que tem a idade de 24 a 28. Ou ele está na primeira classe, ou ele está na segunda classe, ou ele está na terceira classe. As classes são mutuamente exclusivas. Primeiro passo, então, é definir o número de classes desejados, e isso fica muito à escolha do freguês, o número de classes. Via de regra, usamos entre 5 e 25 classes, dependendo do que devemos representar. Vamos determinar a amplitude dos dados, esse conceito, que nada mais é do que o valor máximo menos o valor mínimo, teríamos a amplitude de nossos dados. Dada essa amplitude no exemplo, o valor máximo
se a gente quiser, naquele exemplo dos 500 funcionários, o menor salário como 2.800, o maior salário como 12.400, então a amplitude dos nossos dados seria de 9.600. Pegaríamos o próximo múltiplo de 5, porque queremos 5 classes, e dividiríamos por 5. Então, cada classe, ela é de 1921. Isso seria a amplitude da classe. E aí, estabeleceríamos as classes a partir do primeiro valor, somado com a amplitude de cada classe. A primeira classe, então, iria de 2.800 a 4.721. A segunda classe de 4.721 mais a amplitude 1.921 a 6.642 e assim por diante. Essa representação, ela é muito significativa. Nós temos aqui, de um lado, colchete, de outro lado, parênteses. O colchete é intervalo fechado, lembre-se de suas aulas de matemática do ensino fundamental. Quer dizer que o 2.800 pertence a essa classe, a esse intervalo. O final do intervalo é um parêntese, intervalo aberto. Quer dizer que o 4.721 não pertence a esse primeiro intervalo, a essa primeira classe. Então, o 2.800 está incluído e o 4.721 está excluído. Se a pessoa ganha 4.721, ela pertence à segunda classe, intervalo fechado à esquerda, incluído 4.721, excluído o extremo direito da classe 6.642. Vamos pensar como construir o histograma. Primeira definição, que o histograma é um conjunto de retângulos com base sobre um eixo horizontal, dividido de acordo com o comprimento das classes, e centro sempre nos pontos médios da classe. As áreas desses retângulos seriam proporcionais ou iguais à frequência. De novo, no exemplo da nossa empresa fictícia, a classe de salários que foi estabelecida, as classes, a frequência absoluta e a frequência relativa. Também as frequências acumuladas. Como é que ficaria o histograma dessa distribuição de frequência? Seria essa figura. Retângulos justapostos, o eixo horizontal estaria as nossas classes e no eixo vertical ou a frequência absoluta ou frequência relativa. Fica a escolha do freguês. Um outro tipo de gráfico, que é o polígono de frequência, ele é construído a partir do histograma. Esses pontos extremos, pontos de inflexão, eles nada mais são do que os pontos médios das classes. Então, se você voltar aqui no histograma e pensar no ponto médio de cada classe, ao ligar esses pontos médios, nós construímos o polígono de frequência. Sempre ele inicia no eixo horizontal e termina também no eixo horizontal. Isso nos daria essa figura, que é o polígono de frequência. Uma outra representação comum é o diagrama de ramos e folhas. Os ramos do gráfico correspondem
aos números da escala, pensa-se numa escala de recomposição, em que o ramo é o dado da esquerda e a folha o dado da direita. Nesse caso específico, a recomposição, o ramo representa o número inteiro e a folha a representação decimal. Se nós tivermos, então, que recompor cada uma das linhas do gráfico, esse seria um 2,9. No próximo dado, na próxima linha, o 3,7 e o 3,8. E assim por diante. Na próxima linha, o 4,7 e o 4,9. Uma outra representação, e talvez uma das mais comuns, é o gráfico de linha. O gráfico de linha e também especificamente chamado de série temporal. Esse gráfico ele é utilizado justamente para representações de dados ao longo do tempo. Um exemplo, por exemplo, o consumo de refrigerante entre 1986 e 2005. Um determinado refrigerante, aqui nós temos a série temporal, os anos, ao longo dos anos, e no eixo vertical, o quantitativo de consumo. Esse tipo de representação, ele é muito bom para fazermos comparações, tanto para vermos evolução da variável, como para fazermos comparações. Nessa segunda representação, nós temos o número de homicídios no Rio de Janeiro e em São Paulo entre 1980 e 2002. Quando os dados são apresentados só em forma de tabela, a comparação fica um pouco prejudicada. Um gráfico, quando representados graficamente, teremos uma comparação muito mais fácil. Uma figura vale mais que 1000 palavras, já diria o sábio. Resumindo então a nossa aula de hoje, que completa o estudo sobre apresentações de dados quantitativos, e vimos o estudo de distribuições de frequência agrupadas. Um fator importante aqui é que você tenha entendido o conceito de classe, como se faz a construção de um histograma, representação gráfica por retângulos justapostos, em que a frequência é representada no eixo vertical. A partir do histograma, a partir do ponto médio de cada classe, nós podemos construir o polígono de frequência. Também vimos a construção do diagrama de ramos e folhas e a representação de gráficos em linha, que são muito utilizados para representação de séries temporais de análise, como uma variável se comportou ao longo do tempo. Com isso, concluímos esse primeiro tópico sobre organização de dados estatísticos. Procure fazer os exercícios propostos no livro e interaja no fórum da aula, apresentando dúvidas e apontamentos. Caso considere necessário, apresente também solicitação para a realização de algum exercício específico que para você não ficou bem claro. Com essa interação, estaremos virtualmente próximos, apesar da distância geográfica. Abraço a todos e até a próxima aula.